Oficial diretamente aqui de Sorocaba, São Paulo hoje. Pessoal, então vamos lá, todo mundo me ouvindo, digita 10 aí por favor, digita 10 aí por favor. Ok. Então me ajuda a reconhecer, sem mais delongas, diretamente de Sorocaba, São Paulo, para todo o Brasil, nada mais, nada menos que ela, que é a nossa doutora oficial da Inove Life, que vai explicar para vocês como usar os produtos. Doutora Tatiana Fagnani Machado, é com você, querida. Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Vamos começar? Ótimo. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar para vocês as ciências por trás dos produtos da Inove Life, especificamente dos nossos shakes, substitutos parciais de refeições e as nossas proteínas. O que nós temos que entender é que a forma de se alimentar, ela vem mudando. Apesar do desequilíbrio que nós vivemos na nossa alimentação, hoje existem outras opções para você suplementar as vitaminas que você não consegue mais obter através da alimentação. A gente vive um processo onde inclusive as nossas frutas e verduras estão muito pobres. Hoje, o Ministério da Saúde ele preconiza que a gente deve ingerir mais ou menos 5 porções de frutas e 6 de verduras por dia, correto? E é praticamente impossível fazer isso. Porém, mesmo que a gente fizesse isso, a gente não conseguiria obter desses alimentos todos os nutrientes que o corpo precisa. E por que isso? Há muitos anos, vamos por aí 30, 40 anos atrás, as plantas, elas cresciam como deve ser. Elas utilizavam a luz do sol, a água, uma água mais pura e o gás carbônico para crescer. Se alimentavam e cresciam, certo? Conforme elas cresciam e gastavam energia, a planta ela libera O2. A quantidade de O2 ele era liberado em grande quantidade e ele era danoso para essas plantas. Então, a planta naturalmente, em processos mais longos de tempo, ela passava a produzir antioxidantes para se prevenir da oxidação provocada pelo oxigênio. Quando nós humanos nos alimentávamos dessas plantas, a gente garantia uma boa vida, garantia a ingestão de antioxidantes naturais, vitaminas, né, minerais, tudo através da ingestão desses alimentos, desses vegetais, que demoravam aí 30, muito mais, 6 meses, 5, 6 meses, para que a gente pudesse colher e comer. Mas hoje as coisas mudaram, né? Com o desenvolvimento das pessoas, o estilo de vida mais acelerado e a tecnologia e a ciência, desenvolveu-se métodos onde a gente consegue colher as plantas, os legumes, as verduras, as frutas, em tempo recorde para colocar para o consumidor, né? Por uma questão de custo mesmo. Então, a gente não consegue, hoje em dia, mais obter desses vegetais antioxidantes naturais, nós não conseguimos obter desses vegetais as vitaminas necessárias para o nosso organismo. Além do que, a gente se alimenta hoje muito mal. Pela correria do dia a dia, a gente se adaptou aos fast foods, às comidas rápidas. Essas comidas, elas são cheias de sabor, cheias de condimento, cheia de química e cheia de gás, né? Gordura, açúcar e sal, né? E isso, somado à falta de tempo, de falta de informação, a falta de disposição para procurar e para cozinhar alimentos mais saudáveis, né? Falta de uma alimentação leve, uma alimentação colorida, né? Fez a prática de atividade física, que a gente sabe hoje que 60% dos brasileiros não praticam atividade física, levou o ser humano a um processo de engorda, né? Terrível. Hoje, a gente se alimenta basicamente da pirâmide alimentar invertida, né? A pirâmide alimentar diz que nós temos que comer poucos grãos brancos, arroz, né? E mais proteína. E a gente inverteu essa pirâmide. A gente se alimenta de muita gordura, muito carboidrato branco, muito sal, muito açúcar e poucos nutrientes, poucos alimentos nutritivos, né? Então, as pessoas, o mundo mudou e o mundo está engordando, literalmente. Nós vivemos uma era de obesidade, ou seja, uma epidemia da obesidade, do ganho de peso, né?
A gente sabe que até 2025, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós teremos 2,3 bilhões de adultos em sobrepeso e 700 milhões em obesidade. O número das crianças em obesidade até 2025 pode chegar a 75 milhões de crianças obesas. Então, nós estamos passando por um processo terrível. No Brasil, nós já temos mais de 48% das mulheres em sobrepeso e 50% dos homens. Isso são dados de 2010. Em 2010, o IBGE dizia que nós tínhamos 15% das nossas crianças em sobrepeso. A Veja fez uma reportagem em 2014 dizendo que o tamanho do problema está incontrolável, que hoje nós temos 48% das nossas crianças entre 5 e 9 anos de idade em sobrepeso. E isso é uma coisa terrível. Vamos considerar que se uma criança aos 2 anos obesa, ela tem 15% de ser um adulto, 15% de chance de ser um adulto obeso. Porém, uma criança aos 10 anos obesa, ela tem 80% de chance de ser um adulto obeso. E daí o problema já está instalado, não tem mais o que fazer. E eu sempre digo que uma criança obesa não é culpa dela, né? A criança não vai até o mercado comprar bolacha recheada, comprar hambúrguer, comprar refrigerante. Quem traz isso para dentro da casa são os pais, são os adultos. E nós estamos vivendo um futuro alarmante, observando um futuro alarmante para as nossas crianças. A gente sabe que obesidade hoje significa colesterol amanhã, diabetes amanhã, pressão alta amanhã e outras inúmeras doenças, né, que vêm em decorrência da má alimentação e do excesso de peso. O que a gente tem certeza hoje, que para a obesidade infantil, as crianças com os quilinhos a mais hoje, com certeza significam alguns anos a menos no futuro. Então a gente tem que tomar uma providência, né? E por que não é tão fácil tratar a obesidade? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela diz que existem inúmeros avanços nos últimos 20 anos em relação à descoberta do processo fisiológico da obesidade. Muito se estuda sobre isso, mas pouco se evoluiu em relação ao tratamento. Existem muitas promessas diretas, miraculosas por aí, mas poucos resultados a longo prazo, né? Segundo a sociedade, ela diz que não existe segredo. Para que você perca peso e mantenha-se num peso saudável, você tem que ter uma inversão dos valores calóricos e energéticos, ou seja, você tem que gastar mais e consumir menos. Ou seja, ter uma alimentação saudável e praticar atividade física para que você gaste mais energia do que acumule, porque se você acumular, vão ser quilos a mais mensalmente, anualmente, e quando você chegar em 5, 10 anos, com certeza você está no estado crítico de obesidade, ok? Então, o tratamento da obesidade em si, ele é uma questão multifatorial, uma abordagem multifatorial, que exige assim, o auxílio de alguns profissionais, de muitas pessoas, mas que principalmente o interessado, a pessoa que está acima do peso, ela tem que se auto-exigir modificações dos hábitos alimentares, modificações dos hábitos comportamentais, da forma de pensar. Ela tem que pensar como uma pessoa magra. Ela tem que entender que ela se alimenta para sobreviver e não vive para comer. Isso é importantíssimo. E sempre somar a prática de atividade física aos novos hábitos. Isso é importantíssimo. 30% a 40% do seu resultado está diretamente relacionado à prática de atividade física. Mas se é tão simples assim, por que a gente vive uma crise hoje de obesidade? Por que assim, muito se tenta, muito se publica, né, revistas, jornais, sites, televisão, redes sociais, porém, a quantidade de resultados definitivos hoje é muito difícil. Por quê? Porque esse grande problema que a gente está inventando e sem solução, não se encontra tantas soluções, né? Porque não existe milagre. Você tem que exigir condições básicas para conseguir perder e manter o seu peso. Quais são essas condições?
estabelecer metas realistas, modestas e claras, certo? Você tem que fazer isso. Saber onde você quer chegar. Você tem que entender isso, né? Eu quero chegar até certo ponto, em tanto tempo, ter um foco, né? Uma meta. Focar em mudanças de hábitos gerais, né? Ao longo da sua vida. Não adianta você fazer aquelas dietas radicais de 15 dias, 20 dias, drásticas, tirar todos os tipos de alimentos da sua alimentação, corta carboidrato, gordura, pouca proteína, se alimenta somente de verdura, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai perder líquido, vai perder peso por um momento, mas vai perder uma grande quantidade de músculos e não vai conseguir manter a sua dieta por muito tempo. Você tem que mudar os seus hábitos alimentares para toda a vida, ao longo da sua vida, né? De forma inteligente, coerente e racional. O ideal para que você consiga, e é muito importante isso, para que você tenha sucesso nos seus resultados, é você frequentar grupos onde você possa receber incentivo das pessoas, encorajamento, onde você possa falar sobre o processo que você está passando, pedir dicas, ouvir das pessoas resultados de sucesso e assim se estimular, se incentivar a continuar caminhando nesse processo, né? E principalmente ter os seus resultados acompanhados e reconhecidos, receber elogios por manter os seus objetivos. E essa é a função dos nossos espaços Viva Mais, material que nós começamos a montar hoje maravilhoso, um estúdio, a Academia Inove Mais, que vai ensinar todos vocês a trabalhar, montar, organizar, recrutar, chamar pessoas, clientes dentro do seu espaço Viva Mais, que é uma ferramenta maravilhosa e extremamente rentável para você, distribuidor Inove Mais, né? Todo esse programa, todo esse projeto, ele vai ser lançado aí no finalzinho do mês de setembro, ok? A gente vai divulgar isso para vocês. Bom, vamos falar agora dos substitutos parciais das refeições. Eu falei para vocês que eu vou explicar para vocês hoje a ciência por trás dos nossos shakes e da nossa proteína. O que são substitutos parciais de refeições pela Anvisa? Então, são alimentos especialmente formulados para apresentar uma composição definida e muito adequada que vai suprir as necessidades parciais nutricionais de um indivíduo que, assim, ao substituir uma ou duas refeições ao dia. Ou seja, dentro desse produto na dose determinada, você tem que ter todos os nutrientes, carboidrato, gordura, proteína, vitaminas e fibras, todos os nutrientes que substituam uma refeição adequada e balanceada, porém para perda de peso também. Então você vai ter uma maior dosagem de proteína, uma menor quantidade de carboidratos e gorduras. Isso é um substituto parcial da refeição. E por que parcial, doutora? Porque ele pode substituir apenas 2 refeições ao dia. Esses produtos eles vêm sendo estudados desde a década de 60, há muito tempo. Passaram-se por vários processos, né? Primeiro processo onde você tinha só o shake mesmo, as pessoas perdiam peso, mas perdiam também massa magra. Depois eles começaram a entender que era importante a presença da suplementação da proteína. Daí muitas pessoas passaram bem, passaram mal, as proteínas não eram tão adequadas há muitos anos atrás, há 50 anos atrás. Eles foram estudando o processo da proteína, voltaram os olhos para essa poderosa ferramenta, né, para perda de peso, e assim surgiram inúmeros estudos nos Estados Unidos, na UFLA, na Califórnia, na Alemanha, na Europa, e no Brasil também nós tivemos 2 grandes estudos de sucesso que comprovaram a efetividade dos substitutos parciais da refeição, que nós chamamos de shake, né, como um importante aliado no processo de perda de peso, de manutenção do peso corporal. Com isso, a ADA, né, a American Dietetic Association americana, ela publicou o primeiro post em 2009 aprovando e incentivando a utilização dos shakes como ferramenta no processo de manutenção do peso corporal. Em seguida, em 2010, a EFSA, que é a European Food Safety Authority, ela também publicou no ano de 2010 o resultado, a conclusão de 40 estudos clínicos que ela desenvolveu e que tiveram uma conclusão positiva,
também dizendo, alegando que os shakes, os substitutos de refeição, são eficazes na redução e manutenção do peso corporal. Então, aí começa um processo de identificação, de conscientização e de aprovação por legais, né, pelas entidades de regulamentação, de legalização, entidades médicas, na utilização dos nossos substitutos parciais de refeição. O primeiro decreto de lei a esse respeito surgiu no Brasil em 1969, mas eles diziam apenas sobre alimentos para regimes especiais. Né? Em 3 de janeiro de 1998, a Anvisa então aprovou e regulamentou todo o processo, né, inerente, referente aos alimentos para controle de peso ou substitutos parciais de refeição, ok? E como que é essa regulamentação no Brasil, doutora? Os alimentos para controle de peso, eles são classificados como alimentos para redução, manutenção ou ganho e acréscimo de peso, através da substituição de até 2 refeições ao dia, ok? Nesses alimentos, eles não devem constituir uma fonte única nutricional, eles não podem substituir as 3 refeições ao dia. Para vender, para promover, para utilizar esse tipo de produto, você não precisa de um acompanhamento médico nutricional, desde que não seja criança, idoso ou pessoas que tenham algum tipo de problemas de saúde, né? Agora, se você tiver um substituto total de refeição, que substitua as 3 refeições, nesse caso você precisa de um acompanhamento médico e nutricional de um nutricionista, sim. Mas os nossos produtos, que são substitutos parciais de refeição, não é necessário. O que a gente tem que usar é o bom senso na hora de promover, utilizar e vender os nossos shakes. Se a pessoa tem algum problema de saúde, que você não me ouviu falando, não ouviu ninguém falando a respeito ainda, é uma novidade, entre em contato conosco. A gente vai ter um link de perguntas, onde eu vou responder essas perguntas para aprimorar e melhorar o seu trabalho como distribuidor e como um consultor do bem-estar, saúde e qualidade de vida, ok? Bom, a regulamentação não para aí. Para que seja um produto, seja substituto parcial de refeição, um shake como o nosso, e seja registrado na Anvisa, como é o shake da InnovLife, você tem que ter o produto batido com leite de 200 a 400 calorias, tem que promover até de no mínimo 25 a 50% de proteína em relação ao valor energético do produto, tem que ter no máximo 30% de gordura em relação ao valor energético total, e também tem que ter vitaminas e minerais num total de no mínimo 33%. Então, o nosso shake InnovLife, eles estão 100% adequados à legislação e à regulamentação técnica da Anvisa como substitutos parciais de refeição. Isso é fantástico, né? E durante muito tempo, e até hoje, existe um pouco de preconceito nesse respeito, a respeito da utilização desses produtos, pela falta de conhecimento. Eu vou pegar aqui algumas das perguntas que eu mais ouço a esse respeito e vou tentar desmistificar essas críticas para vocês, tá bom? Então, até pouco tempo, esse tipo de plano era visto mesmo com certa resistência. Por quê? Né? As pessoas diziam que era um produto inadequado no passado, né, do ponto de vista nutricional. No passado, ele foi mesmo, até ele ser aprimorado. Mas a partir do momento que ele recebeu a regulamentação do FDA, que é a entidade máxima norte-americana, recebeu da ADA, da instituição europeia e da Anvisa, né, eles são produtos que estão totalmente adequados a uma regulamentação. Senão eles não seriam aprovados. E se eles estão aprovados, significam sim que eles contêm todos os nutrientes e são um produto adequado para substituir 2 refeições ao dia e com a vantagem de ter pouca gordura, mais proteína e pouca caloria, são hipocalóricos, ok? O reganho de peso quanto ao paciente interrompido. Eles diziam que as pessoas que usavam shake interrompiam o processo e ganhavam peso. É verdade isso, doutora? É verdade sim. Como todo outro processo, foi o que eu falei, não adianta fazer dietas por curto espaço de tempo. O processo ele tem que fazer parte da sua vida, né? Tem que ser por longo espaço de tempo. Você tem que mudar os seus hábitos alimentares, reprogramar o seu cérebro em relação a isso. Porque senão você vai ganhar peso se você deixar de usar. E por que vai ganhar? Porque se você fizer uma dieta alimentar e parar de fazer dieta e voltar a comer, você vai ganhar peso.
Se você tomar remédio para emagrecer, deixar de tomar o remédio, deixar de tomar a medicação e voltar a comer, você vai ganhar peso. Se você fizer uma cirurgia bariátrica, ou seja, uma cirurgia de estômago para redução de peso, você vai reduzir peso. Mas se você voltar a comer drasticamente, o seu estômago vai aumentar novamente e você vai ganhar peso. Isso é um processo normal. O importante é que, além da mudança de hábito de vida, você tem que mudar a sua cabeça. Passar a entender que você se alimenta, que você não vive para comer. Isso é muito importante. Então, qualquer processo para perda de peso, se ele não fizer parte da sua vida e do seu dia a dia, você vai voltar a ganhar peso em algum momento e vai ter aquele efeito sanfona que todo mundo conhece. Dificuldade de promover mudança dos hábitos alimentares. Isso é mentira e é verdade. Né? A pessoa que sente dificuldade de mudar os seus hábitos alimentares, ela vai ter dificuldade em qualquer contexto. Sendo utilizando os shakes, sendo fazendo uma dieta, sendo indo a uma nutricionista, tomando remédio e até mesmo fazendo a cirurgia de estômago. Se ela não conseguir mudar a cabeça e não fazer disso um hábito rotineiro e para sempre, né, ela não vai conseguir manter os seus resultados. Sendo com shake, de novo, com dieta, com medicamento para emagrecer, sendo com cirurgia do estômago, bariátrica, não importa. O resultado você tem que fazer disso um hábito de vida, ok? Bom, outros mitos sobre os substitutos parciais de refeições. Eles não podem substituir uma refeição por ter poucas calorias. Os substitutos parciais de refeições, eles têm todos os nutrientes que o seu corpo precisa para substituir uma refeição balanceada, sim, e sim, com baixa caloria. E isso não é uma desvantagem, é uma vantagem. A baixa quantidade de gordura, né, o aumento da quantidade de proteína e a diminuição da quantidade de carboidrato, para você ter uma baixa de caloria, ela é uma vantagem e não uma desvantagem dos substitutos parciais de refeição dos nossos shakes. Não se pode usar por muito tempo. Pode sim, você pode utilizar para manutenção uma vez ao dia para o resto da sua vida e eu garanto que você vai estar fazendo uma escolha maravilhosa no que diz respeito à sua saúde. É uma forma mágica? Não é uma fórmula mágica, gente. É matemática. Você só vai perder peso com a utilização do shake porque você vai economizar em ingestão de calorias. Você vai substituir 2 refeições ao dia. Em cada refeição substituída pelo shake, você economiza por volta de 400 a 500 calorias. São 1.000 calorias ao dia que você economiza. Num processo de 7.000 calorias economizadas, você elimina 1 quilo de peso. O contrário também é verdadeiro. 7.000 calorias acumuladas, você ganha 1 quilo de peso. Então, não é mágica, é matemática, certo? Ele não é balanceado, ele é totalmente balanceado como um produto para restrição calórica, para perda de peso, sim. Você pode utilizar o produto, com toda certeza, não vai sentir fraqueza, não vai ter queda de cabelo, a unha não vai ficar fraca, não tem nada disso. Pode utilizar com toda a propriedade possível. Possui alta quantidade de mucilagem, por isso tem saciedade. Não, gente, para dar saciedade, o shake usa proteína. E eu vou explicar isso mais adiante. Proteína, não mucilagem. As quantidades de vitaminas e minerais não são suficientes para substituir uma refeição. Se não fosse suficiente, não seriam reconhecidos pelo FDA nos Estados Unidos, por pela ADA, a entidade americana, pela entidade europeia e nem pela Anvisa. Não teriam o registro da Anvisa se não tivesse a substituição correta de vitaminas e minerais. É necessário fazer suplementação com outros alimentos fortificados enriquecidos? Não, senão você vai suplementar a quantidade de calorias. Não é necessário não, tá bom? A gente só fala da suplementação por uma questão da falta dos nutrientes da nossa alimentação mesmo. O shake ele é enriquecido e ele substitui uma refeição, mas você precisa de nutrição durante 24 horas por dia. Então, existem suplementos que a InoveLife traz para que você consiga alcançar o objetivo de manter as suas células nutridas 24 horas por dia. E por que isso, gente? Porque uma célula nutrida 24 horas por dia, ela indica para o seu cérebro que você está bem alimentado. Estando bem alimentado, você mantém ou acelera o seu metabolismo e facilita a perda de peso e o controle da massa gorda no seu corpo. Essa é a função dos suplementos. Manter as células alimentadas e o seu corpo mais saudável, trabalhando mais rápido. Isso vai ajudar você, inclusive, a perder peso. Só pode ser consumido sob supervisão médica e nutricionista? Não, não é. Substitutos parciais de refeição não precisa
do aconselhamento ou da prescrição de um médico ou nutricionista para ser utilizado. A não ser que você tenha clientes com problemas de saúde mais graves, que você não sabe dizer nada a respeito. Daí você pode perguntar para a gente no Inovilife, que eu, a doutora Tatiana, vou tentar te responder da melhor maneira possível, ou indicar que esse paciente, né, que essa pessoa procure o seu médico nutricionista, leve um pote de shake com proteína e aguarde a autorização ou ele ensinar como utilizar o produto, correto? Bom, então, o que nós comprovamos sobre a ciência por trás desse produto? Que nossos produtos, nos últimos anos, existiram inúmeros estudos randomizados, né, para identificar a ação, a função, a eficácia desse tipo de produto. E esses estudos, eles asseguraram a eficácia, a segurança desses produtos como uma excelente estratégia, um excelente aliado nas estratégias e no plano para as pessoas fazerem a manutenção do peso corporal, tanto para menos, quanto para igual, só para ter saúde, quanto para mais, ganhar massa, ok? Bom, eu vou falar para vocês de um estudo clínico. O primeiro estudo clínico surgiu legal já, falando dos nossos shakes, nossos substitutos, onde ele fez uma pesquisa muito interessante na utilização. Criou 2 grupos de pessoas. O grupo A, ele recebeu somente uma dieta tradicional, uma dieta alimentar. O grupo B, ele substituiu 2 refeições ao dia pelo shake, ok? Isso por um processo de 3 meses. A partir do 4º mês, todas as pessoas dos 2 grupos utilizaram o shake para substituir apenas o café da manhã uma vez ao dia. E todas elas mantiveram uma dieta total diária na faixa de 700 calorias, ok? Vamos ver o que aconteceu. O estudo estava querendo dizer sobre perda de peso comparando uma dieta normal com a utilização dos substitutos parciais de refeição. Inclusive, ele estudou também as taxas desses pacientes, né? Perda de peso, glicemia, colesterol, triglicérides e etc. E eu vou mostrar para vocês o resultado desse estudo alemão, certo? Nos 3 primeiros meses, teve uma perda de peso consideravelmente maior aos pacientes do grupo B, as pessoas que utilizaram os substitutos parciais de refeição, os shakes. Elas perderam muito mais peso do que as pessoas que fizeram a dieta nos 3 primeiros meses. As taxas dela de glicose, insulina, triglicérides e pressão arterial também tiveram uma considerável melhora em relação às pessoas que seguiram uma dieta alimentar, né? Isso é muito interessante. O mais interessante é o seguinte, que no período de 4 anos seguidos, né, perda de peso, já mostrei, nos 4 anos seguidos, a capacidade de manter-se mais magro, ela foi muito maior nas pessoas que tomaram shake no começo do tratamento, nos 3 primeiros meses. Então, essas pessoas conseguiram manter e continuar perdendo peso. E as taxas, né, as taxas de glicose, insulina, triglicérides, pressão arterial, colesterol, foram bem maiores, bem mais mantidas. A manutenção delas em taxas normais também foi maior em pacientes que utilizaram o shake nos 3 primeiros meses de tratamento, ok? Então, esse é um resultado totalmente favorável que levou aí as entidades como a ADA, o FDA e a EFSA a propagarem, né, e autorizarem, inclusive incentivarem a utilização dos shakes para perda de peso, ok? O que eles fizeram em seguida? Eles começaram a colocar proteína no shake, e isso é importante, porque eles perceberam que as pessoas que utilizavam somente o shake para emagrecer, elas perdiam peso sim. Só que na hora de fazer a bioimpedância e calcular a massa magra e a massa gorda dessa pessoa, eles perceberam que elas perdiam tanto massa magra quanto massa gorda, ou seja, perdiam gordura, mas perdiam músculo também. E isso não é legal, não é interessante. Então, descobriu-se a partir de então que a utilização de proteínas juntamente com os shakes, suplementando o seu shake, ela favorece que você perca uma mesma quantidade de peso na balança. Porém, sem perder massa magra, você vai perder mesmo gordura. Então, para fazer uma dieta, aí, um restabelecimento dos seus hábitos alimentares e perder peso com a utilização do nosso shake, é muito interessante a utilização também da proteína, ok? É isso que está fazendo. E tiveram 2 estudos clínicos no Brasil também, né? O primeiro em 2002 e o segundo em 2008, muito parecidos ao estudo alemão e ao estudo da UFA, da Universidade da Califórnia. E os resultados foram
incríveis para nós, distribuidores da Inova. A redução de peso ela foi muito mais significativa no grupo que utilizou o shake para substituir refeição e perder peso, né? O grupo A, nenhum participante dos pacientes que fizeram dieta alimentar conseguiu perder mais do que 10% do valor do peso inicial. Já o grupo B, 25% dos participantes perderam 10% ou mais do peso corporal. Então, assim, não tem dúvida nenhuma da eficácia e da eficiência dos shakes como produtos para perder peso, para manutenção do peso corporal. E por que é tão importante, gente, conseguir emagrecer e se manter saudável, né? Porque você vai fazer benefícios para a sua saúde. Mantendo-se mais magro, mais dentro das suas taxas, dentro dos limites, você vai conseguir diminuir os riscos de doenças cardíacas, doenças do coração, melhorar o seu perfil lipídico, ou seja, colesterol e triglicérides em padrões normais, melhorar a sua sensibilidade à insulina, ou seja, padrões de açúcar no sangue em valores normais, inclusive prevenindo uma diabetes do tipo 2, e você vai ter um impacto social e emocional muito grande, porque vai te gerar melhor autoestima, menos depressão no mercado, pessoas trabalhando mais, sendo mais felizes, com mais energia, mais disposição. Então, é importantíssimo Pessoal, estão me ouvindo? Digita 10 quem está me ouvindo, gente. Caiu, mas acho que eu já consegui voltar. Estão ouvindo? Desculpa, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas beleza, vamos continuar, ok? Vamos lá. Todo mundo ouvindo? Desculpa, perdão, vamos continuar. Então, nós estamos falando das nossas metas por emagrecimento. Nós estávamos falando sobre as nossas metas, que são fundamentais para manter-se bem, manter-se nos limites aceitáveis de peso. É uma ferramenta essencial para duas coisas, gente. Para você manter a sua saúde, sua qualidade de vida, sua autoestima e para manter o seu negócio. Eu disse isso na apresentação passada e vou repetir. Se você precisa perder peso dentro da InoveLife, perca rápido. Você não pode ser um vendedor de shake, de produtos para controle de peso, se você estiver acima do peso, mesmo se você estiver muito abaixo do peso. Se você precisa de mais energia, mais disposição, mais saúde, precisa controlar o seu peso, faça isso. Utilize os produtos com propriedade rapidamente, e depois comece a vender o produto. E você vai ver que você vai ter um sucesso sensacional, fenomenal, porque você vai ser produto do produto, você vai vender o seu resultado. Porque se você estiver acima do peso e oferecer um shake, a pessoa vai olhar para sua cara e ela não vai comprar o shake, porque se não faz efeito para você, não faz efeito para ela. Mas ela não vai imaginar que você nem tomar o shake toma. Então, os distribuidores da InoveLife, eles têm por obrigação utilizar os produtos, sentir a diferença na utilização dos produtos, ter resultado na utilização dos produtos.
Se você não conseguir fazer isso, faça um favor para o seu negócio, faça um favor para as pessoas que trabalham contigo nesse negócio, para a empresa Inove Life, dá a vender perfume, como eu digo, vá vender Young Skin, vai vender shampoo, mas não vá vender shake, proteína e chá, por favor. Fica a dica. Desculpe para quem não vai gostar de ouvir, mas é um fato, certo? Ou você vai tirar a credibilidade do produto e da empresa, ok? Fica a dica para você. Mas vamos lá. O plano de uso. Como utilizar os produtos para perder peso? Como utilizar o shake para perder peso? Você vai utilizar para reduzir, para manter ou para ganhar peso? Ou para ganhar peso, correto? A estratégia para você perder peso, como é que é? Você vai bater o seu shake, né? 4 pedras de gelo, 3 colheres de shake, 1 colher de proteína, vai bater o seu shake e vai substituir o seu café da manhã e o seu jantar. Substituir. Significa que eu não posso tomar mais nada no meu café da manhã e no meu jantar, a não ser shake, chá e as cápsulas de suplementação alimentar. Eu não posso. Não posso, ok? Eu vou fazer a conferência exclusiva das cápsulas, mas o que eu quero dizer para vocês é que utilizar as cápsulas de suplementação alimentar e nutrição celular é importantíssimo para que você tenha um resultado em relação à sua saúde, em relação à perda de peso, ok? As suas células bem nutridas estimulam o seu metabolismo. Você vai perder peso mais rápido, você não vai ficar cansado, você não vai perder cabelo, você não vai ficar debilitado, ok? Você não vai perder massa magra, não vai ficar plástico. Então, utilizar todos os produtos e todas as cápsulas para nutrir suas células é uma questão de saúde. E todo distribuidor Inove Life deve ter saúde, ok? Vamos utilizar, gente. Vamos consumir os nossos produtos. Então, para perder peso, substituir duas refeições ao dia. Entre as refeições, você vai fazer lanches saudáveis, uma fruta, certo? Meia maçã, meia pera, 2 fatias de melão, 5, 6 morangos, que são frutas de baixo índice glicêmico. Na hora do almoço, você vai tomar suas cápsulas também e você vai utilizar uma porção pequena de arroz, de carboidrato, uma carne do tamanho da palma da sua mão, muita verdura, muitos legumes e vai se alimentar corretamente. No meio da tarde, um lanche saudável, à noite, um shake e antes de dormir, mais um lanche saudável, ok? É assim que você vai fazer uma reabilitação, uma reeducação alimentar. O segundo passo é como a manutenção do seu peso corporal. Você já perdeu peso ou você não precisa perder peso, mas você quer ter saúde. Então, você vai utilizar o nosso shake somente para substituir o seu café da manhã e eu te garanto que em alguns dias você vai sentir total diferença no funcionamento do seu organismo como um todo. Se você perdeu peso, essa é a forma de manutenção. Por quanto tempo tem que fazer essa manutenção? De preferência para o resto da vida. Mas, fisiologicamente falando, vou falar assim como médico, a manutenção ela tem que ser 1 mês para cada quilo de peso perdido. Mais ou menos isso. Se você perdeu 10 quilos, faça a manutenção mais ou menos por 10 meses, certo? Daí você vai reeducar o seu cérebro a entender e a pensar como uma pessoa mais magra, como uma pessoa que já tem uma estrutura de um corpo mais magro. E provavelmente você não vai engordar mais, ok? Caso nesse processo você voltar a ganhar peso, reinicie novamente a substituição do seu jantar até que você consiga manter o seu peso em valores aceitáveis, em valores desejáveis, ok? E o próximo é para você ganhar massa, é a terceira forma, ganhar peso. Pessoas que são muito magras, pessoas que são debilitadas, passaram uma cirurgia por uma desnutrição, ou são magras por natureza, ou querem ganhar massa, né, na academia, etc. O interessante é suplementar as suas refeições 2 shakes ao dia. Pode ser depois do almoço e outro após o jantar. E com certeza você vai se sentir mais nutrido, mais forte, com mais massa magra, mais músculo no seu corpo, muito mais ativo, muito mais entusiasmado para seguir com as atividades do seu dia a dia. E ainda existem outras vantagens, inúmeras vantagens na utilização dos nossos shakes, né? Que você não precisa, você faz o controle da sua porção alimentar sem precisar controlar a caloria, porque eles já são de
baixo valor calórico. Você pode ter uma refeição mais prática lá no seu trabalho, você não tem como parar para se alimentar, vem uma pessoa vendendo uma coxinha, você usa o shake, né? Você não tem tempo para almoçar, substitua o almoço e chegando em casa você come uma refeição saudável. Então, várias formas, é fácil de preparar, passa na sua shakeira mesmo, coloca os pós, a água, o leite lá, bate e ingere. Então, existem várias vantagens em utilizar essa metodologia para controle de peso e manutenção da sua saúde. E a importância da proteína, gente. Proteína é tudo. Ó, vamos começar assim. Quando a gente ingere proteína, quando a gente come proteína, o nosso corpo gasta 2 vezes mais calorias para queimar essa proteína do que para queimar um carboidrato ou gordura. Tá? Então, só de você ingerir, de você comer caloria, você já está aumentando, potencializando o seu metabolismo, né? Estudos também indicam que a curto prazo, as refeições ricas em proteínas, elas ajudam a suprimir a fome. A proteína indica para o seu cérebro que você está bem nutrido. E além de fazer com que você come menos, ela mantém você saciado por longos períodos de tempo, né? E a ingestão calórica, em média, nas refeições ricas em proteínas, elas costumam ser 9% menor do que naquelas refeições do que você não ingere proteína, porque a proteína está indicando para o seu cérebro que você já está alimentado, né? E o cérebro dá o clique, né? Dá o comando que está na hora de você parar de comer. Então, é muito interessante você se alimentar com uma dose extra de proteína. Então, o plano com shake, proteína, lanches leves e saudáveis, com frutas e legumes, é muito prático, muito rápido e muito fácil. Você vai perder peso rapidamente, né? Você não precisa contar as calorias das refeições, você melhora o controle da sua saciedade pela presença da proteína, você estrutura a sua dieta, mesmo sem ter conhecimentos técnicos do assunto, e você mantém a alimentação saudável. Você tem que manter uma alimentação saudável a cada 3 horas, somando 6 refeições ao dia, somente incluindo o shake da Inobilife nesse processo. Conclusão de todos os estudos, conclusão da ciência por trás dos produtos, é que substitutos parciais de refeições, os nossos shakes da Inobilife, eles são mais uma das armas muito eficientes, né? Uma das mais eficientes, inclusive, no arsenal para controle de peso hoje dispostos, né? Que estão disponíveis a nós. Para melhorar a qualidade de vida e reduzir as complicações orgânicas e emocionais que as pessoas têm com excesso de peso ou simplesmente por não ter uma nutrição saudável. Quando eu substituo apenas o meu café da manhã, eu estou garantindo uma nutrição saudável e uma melhora do funcionamento do meu organismo. Imagine substituir 2 refeições ao dia, né? Então, é tudo uma questão de lógica, matemática e ciência. Bom, agora nós vamos falar sobre os nossos shakes e as nossas proteínas. Primeiramente, eu queria dizer que todos os produtos da Inobilife, eles cumprem rigorosamente todas as exigências das autoridades de saúde e estão registrados na Anvisa como substituto parcial de refeição, ou seja, como alimento. Nós temos todos os registros, ok? Então, os produtos da Inobilife, eles têm por objetivo levar você a ter uma nutrição celular balanceada, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Tem um acompanhamento personalizado através do trabalho de nós, distribuidores da Inobilife, e planejando, serem capazes de fazer um planejamento para um estilo de vida mais saudável, certo? Esse é o nosso sonho da Inobilife, né? O sonho que, com a substituição da refeição, né? Da metodologia hoje das nossas formas de se alimentar, nós voltemos a emagrecer e a gente não alcance aqueles índices tão alarmantes que foram referidos aí para o ano de 2025, ok? Bom, vamos falar aí do nosso shake. O nosso shake é um substituto parcial de refeição. Ele foi feito para suprir as necessidades energéticas das pessoas ao longo do dia, na substituição de 1 ou 2 refeições ao dia. Os shakes da Inobilife, além de cumprir criteriosamente a concentração, a quantidade, né, de gordura, então você baixa a quantidade de gordura, baixa a quantidade de carboidrato, uma maior porcentagem de proteínas, vitaminas e minerais dentro do shake, eles ainda são enriquecidos com fibras extras, que é a chia e a quinoa. São 0 glúten e 0 colesterol.
estão prontinhos e deliciosamente prontos para serem ingeridos. O shake ele tem, se batido com leite desnatado, cerca de 218 calorias, tem aminoácidos essenciais, 11 vitaminas, 6 minerais e muitos antioxidantes, 16 gramas de proteína, tem baixo teor de sódio, que é importantíssimo, é zero colesterol, zero glúten e zero lactose, se feito com água ou com leite sem lactose, ok? Se usar leite normal, tem a lactose do leite. Enriquecido com fibras, chia e quinoa, por isso a gente precisa tomar os chás e se hidratar. Cada porção do nosso shake ele tem metade, 50% da dose diária de cálcio, exigida como dose ideal pelo Ministério da Saúde, que é de 1.000 miligramas. O shake tem 590 miligramas de cálcio, ok? Se feito com leite, tá, gente? Então, como preparar esse shake? Foi como eu disse, pega o seu liquidificador, coloque 4 pedras de gelo, 200 ml de leite desnatado, certo? 3 colheres de shake, 1 a 2 colheres de proteína e bata em rotação mínima, rotação baixa por alguns minutos. Lembrando que, se você não tem como bater no liquidificador, pegue a sua shakeira da Inove Life, ponha 200 ml de leite desnatado, 250 ml de leite desnatado, 3 colheres de shake, 2 de proteína e bata na shakeira. É muito bom bater na shakeira porque você não destrói as fibras, não diminui. Você vai ver, quando você faz na shakeira, a quinoa e a chia, elas ficam inteiras, né? Então, é uma vantagem. E você utilizar como substituto parcial de refeição, somente substituindo o café da manhã, ou suplementando a sua alimentação para que você tenha um ganho de massa bem legal, ok? E por que é vantajoso? Eu já falei isso e vou repetir. Porque quando você usa um shake da Inove Life, você tem um controle da sua refeição, da porção de refeição, sem ter que ficar contando calorias. E garante todos os nutrientes de uma refeição saudável, tá? Ele garante todos os nutrientes, aminoácidos, proteína, carboidrato, vitaminas, sais minerais e fibras de uma refeição saudável. Substitui uma refeição com alto teor calórico, alto valor calórico, por uma refeição de baixo teor calórico, que não tem glúten e não tem colesterol. Importantíssimo. Ele é uma opção também, pode ser uma opção, por uma refeição leve, prática, saudável e bem nutritiva. E é um plano baseado em alimentos e não medicamento. O substituto parcial da refeição, o shake da Inove Life, ele é um alimento, é comida e não é medicamento. Isso é muito interessante, né? Muito importante. Aprovado por várias instituições mundiais de renome como produto eficaz, né, na manutenção, perda ou ganho de peso. Isso já falei, vamos passar. E agora eu vou falar da nossa proteína, né? A proteína Inove Plus mais Protein, ele tem alto teor biológico, ou seja, prontamente absorvido. Ele tem um sabor neutro que você pode utilizar com o seu shake, pode utilizar em outros alimentos, como fruta, salada. Ele tem a proteína da soja e do soro do leite, com todas as propriedades dessas duas proteínas importantíssimas para o funcionamento do corpo humano. Ele tem zero lactose, baixo teor calórico e você deve adicionar 1 ou 2 colheres ao seu shake a cada refeição, ok? Como eu disse, a proteína ela é muito importante nesse processo, certo? Por quê? Porque ela ajuda a manter o seu metabolismo acelerado, manter o metabolismo em um trabalho regular e estável. Ela te dá saciedade, ela inibe a sua fome, fazendo com que você coma menos gordura. Ela tem um baixo teor de sódio, ela ajuda você a não perder massa magra ou até ganhar massa magra se estiver praticando atividade física, manter um contorno corporal bem legal, bem adequado. A proteína da soja, ela é de alto teor biológico, ela não tem gordura, não tem colesterol e ela é prontamente absorvida quando você ingere. Rapidamente ela está agindo na sua corrente sanguínea. E a proteína do soro do leite, ela é facilmente absorvida pelo organismo, certo? E é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais. Bom, gente, é isso. Esse é o nosso mais um treinamento nosso, né? A Inove Life, eu digo que Inove Life é saúde por dentro e por fora. E eu falo uma frase que eu digo sempre, repito e vou sempre repetir.
A Inove+ são os produtos nutracêuticos, a linha de nutracêuticos da Inove Life, Inove+, ela não é apenas e simplesmente um negócio, ela é um verdadeiro estilo de vida. E todo distribuidor da Inove Life deve adquirir esse estilo de vida. Faz parte de você ter uma saúde melhor, faz parte de você ter propriedade para falar, vender o produto, faz parte para você ser produto do produto e faz parte para você ter um negócio saudável, próspero e rentável. Fica a dica para vocês, tá? A semana que vem nós vamos falar sobre hidratação e as ciências por trás dos nossos chás, ok? Aguardo vocês lá, aguardo vocês quarta-feira que vem, tá bom? Beijo no coração de vocês, saúde, sucesso e mais.